Oi, viajante da vida! O que você acha que é mais interessante? Morrer, ser mártir do cristianismo? Ou ser um trabalhador do Cristo? Daqueles que levam a mensagem de paz? Na nossa próxima viagem, nós vamos aprender juntos com Emmanuel o que é realmente essa ideia de viver e de morrer por Jesus, pelo Cristo, pela proposta, pela ideia que nós abraçamos. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita para se inscrever no canal, acionar o sininho para receber notificações, deixa aí um like agora, se não gostar, você troca depois. E também deixa o seu comentário, isso é muito importante para nós. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, nos reunimos mais uma vez para buscar no Evangelho, para buscar na mensagem da doutrina, a consolação que Jesus vem nos trazer. Muitas vezes, os trabalhadores do movimento espírita, os trabalhadores do movimento cristão, se colocam como aquelas criaturas sofredoras e ainda dizem assim mesmo. Às vezes você escuta no centro espírita: "Ih, começou a trabalhar no bem, se prepare, porque agora os obsessores vão te perseguir." Os nossos guias vão nos ajudar, vocês não acham? Mas essa ideia de servir com Jesus, de cooperar com Jesus, frequentemente é associada ainda àquela ideia do sofrimento, aquela ideia da punição, da perseguição, das incompreensões. Não que elas não existam, né, gente? Elas existem sim. Frequentemente nós nos deparamos com esses relatos. Lá no passado, os mártires do cristianismo, aquelas criaturas que eram perseguidas, que eram colocadas nos circos para ser devoradas pelos leões, para ser acesas como tochas humanas, queimadas vivas. E aí todas as outras perseguições que os grandes trabalhadores sofreram. Tudo bem, isso aconteceu, isso acontece mesmo. E aí nenhum de nós vai negar que a associação que nós fazemos com uma proposta do bem, ela pode sim despertar a fúria, despertar a insatisfação daquelas criaturas que, como nós fazíamos antes, e essa é uma questão que precisa ser colocada, daquelas criaturas que agiam como nós agíamos antes, por isso não nos cabe julgá-las, recriminá-las, isolá-las, mas tentar de alguma forma conquistá-las para uma transformação como essa que nós tentamos fazer. E aí essas criaturas que estão acostumadas à sombra começam a tentar combater a luz. É exatamente o que acontece. Qualquer um que traga luz acaba fazendo com que se percebam as trevas, com que apareçam os vícios, e aqueles que se comprazem nas trevas e nos vícios não ficam muito satisfeitos. Jesus fez isso com os fariseus e com os sacerdotes do seu tempo, expondo a hipocrisia deles, expondo o quanto que essas criaturas eram perversas, chamou-os de sepulcros, caiados, pitadinhos de branco por fora, mas por dentro estavam cheios de podridão. E aí essas criaturas ficavam muito bravas com Jesus, muito danadas da vida com ele. Ficavam toda hora tentando um jeito de enredá-lo, de incriminá-lo, para tentar matá-lo. E aí que a coisa ficou pior ainda. Quando o mestre começa a produzir fenômenos, e aquele lá em Betânia, em que ele traz Lázaro supostamente morto, e a gente hoje entende que ele não estava morto, estava num estado letárgico, de morte aparente, que naquela época não era possível diagnosticar, não havia equipamento, não havia conhecimento científico para isso. Mas Lázaro, então, é trazido de volta à vida, fazendo com que as criaturas se surpreendessem, com que os poderes de Jesus se destacassem. Por amor a Maria e Marta, Jesus traz Lázaro de volta. E aí os fariseus começam a conspirar. Tem que matar Jesus, tem que matar também a todos aqueles que de alguma forma trazem a memória de Jesus. E Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, traz para nós um capítulo especial para nossa reflexão nesta palestra, que é o capítulo 61. O título é muito simples: Também tu, também nós. Também nós o quê, gente, afinal de contas? E aí ele vai pensar, então, um versículo do Evangelho de João para a gente poder começar a refletir, para ele começar as reflexões para o nosso dia a dia, para esse momento que nós estamos vivendo, que pode ser amargo, mas que não tem que ser buscado. Essa é a questão. Se a dor vier até nós, se o sofrimento vier até nós, se a perseguição vier até nós, nós vamos nos preparar para enfrentá-lo. Mas aquela ideia de que esse espírita tem que buscar o sofrimento, tem que caminhar de joelhos, ralando o joelho para pagar as penitências, é equivocada.
E aí Emanuel traz e diz para nós o seguinte, olha só. E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. Está lá em João, capítulo 12, versículo 10. O que ele quis dizer com isso? Mas por que matar a Lázaro? É interessante isso, né? Tinha tanta gente mais próxima de Jesus. Jesus só encontrava Lázaro quando ele ia a Betânia visitar as irmãs, Maria e Marta de Lázaro. Ele mesmo não era nem tão chegado assim na mensagem do Cristo. É claro, depois de ser trazido dali da morte, depois de ter ressuscitado, entre muitas aspas, Lázaro toma tenência na vida. Passou a ser um símbolo vivo de Jesus. Mas mesmo ali, Jesus manda desatá-lo e deixá-lo ir. Deixar Lázaro escolher o tipo de vida que queria levar. E aí Emanuel vai escolher justamente Lázaro. Por que Emanuel escolheu Lázaro nesse estudo para fazer semelhança conosco? Porque o título é também tu. Então, se aconteceu com Lázaro, também vai acontecer com a gente? É isso que ele está querendo dizer? Por que Lázaro? Afinal de contas, olha só, os fariseus tinham raiva de Jesus. Tinham ódio de todo mundo que seguia com ele. Por que eles não tentaram matar Pedro e João? Perceberam isso? Por que eles não imaginaram que aqueles dois que seguem com Jesus, que também fazem milagres como ele, têm que sumir, têm que desaparecer? Mas aí, se matassem a João e a Pedro, seriam mais 2 mártires, já bastava Jesus. Não quiseram isso. Por que eles não mataram Maria de Nazaré, a mãe do Mestre? Afinal de contas, Jesus só veio ao mundo por intermédio dela. Ele escolheu esse espírito evoluído, sim, gentil, generosa, amorosa, evoluída. Talvez não tanto quanto ele, mas provavelmente das mulheres a mais evoluída espiritualmente para acolher aquele ser tão angélico, tão superior como o nosso Mestre. Por que não mataram ela? Tiraria todas as lembranças, fariam desaparecer a infância, fariam desaparecer os relatos dos fenômenos que precederam a vinda de Jesus, mas não fizeram isso. Ela era também alguém muito vista, muito querida na sociedade, principalmente depois da morte de Jesus. E eles escolheram justamente a Lázaro, que nem era um personagem tão importante. Por que Lázaro? Por que Emanuel escolheu Lázaro? O que significa esse Lázaro para nós aqui? E é interessante a gente prestar atenção nisso. Afinal de contas, o que é Lázaro, né? Essa criatura inexpressiva. O prato cheio, o alvo perfeito dos fariseus. Porque eles não atacam quem é forte, gente. O farisaísmo de ontem e o farisaísmo de hoje, ele faz como fizeram contra Jesus. Eles conspiram, mas eles logam os romanos contra Jesus. Eles mesmos não acharam as mãos, não é verdade? Pelo menos não as mãos materiais, embora a consciência estivesse muito maculada. Então eles são falsos assim, eles são hipócritas, eles são covardes. Agora, diante de alguém fraco, diante de alguém frágil, como eles se colocam como fortes e poderosos. E é exatamente o que aconteceu ali. Lázaro é o símbolo da fragilidade, alguém que Jesus trouxe de volta à vida, alguém que esteve morto, frágil como nós. É claro que não fisicamente falando, mas Jesus nos traz de volta à vida todas as vezes que nós resistimos a um vício, que nós mudamos um comportamento complicado, vicioso, equivocado. É como se nós ganhássemos uma nova vida, uma vida diferente. E aí matar a Lázaro para os fariseus era como matar os fraquinhos, aquelas criaturas que estavam ali representando o ressurgir da lama. Porque essas é que incomodavam os fariseus, porque eles ainda estavam lá na lama. Eles ainda estavam lá mergulhados nos vícios. E alguém que, como eles, esteve ali e de repente sai, isso incomoda mais. Muito mais do que alguém que é visto como já está no alto, como já estando superior. Então é por isso que eles atacavam Lázaro. Era alguém em reconstrução de si mesmo, como nós. Lázaro é a representação perfeita daqueles de nós que aqui agora na Terra estamos superando, vencendo, travando contato com a doutrina espírita, travando contato com a mensagem de Jesus. Nós vamos nos transformando em pessoas melhores. O símbolo perfeito está em Lázaro, da reconstrução humana, daqueles que começaram lá do esgoto mesmo e começamos a surgir, a ressurgir para a vida. Que interessante. E esses incomodam. Incomodam seus antigos parceiros, incomodam seus antigos comparsas. Talvez aí a percepção que algumas pessoas têm, equivocada, de que aqueles de nós que antes andamos errado, quando começamos a fazer o bem, vamos ser atacados por obsessores. Na verdade, vamos ser atacados pelos nossos antigos parceiros, né? Pelos nossos antigos comparsas. É isso que a gente tem que ter cuidado, com quem a gente estava se associando, com quem a gente está se associando hoje ainda. Então vamos lá, vamos pensar com Emanuel. Primeira coisa que Emanuel faz nesse texto lá do Vinha de Luz é analisar
o lado dos fariseus. Depois ele vai trazer para nós o nosso lado aqui, o nosso lado de Lázaro, o nosso lado de redivivos, o nosso lado de trazidos de volta. Mas vamos com Emmanuel analisar os fariseus? Afinal de contas, que comportamento é esse? O contexto em que Emmanuel coloca é interessante, porque apesar dessa conspiração dos fariseus no Evangelho de João acontecer bem antes da crucificação de Jesus, Emmanuel nos leva à efetivação da tentativa de matar Lázaro depois da crucificação de Jesus. E ele diz para nós o seguinte, olha só, interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do Mestre. Intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Mas por quê? Por que matar a Lázaro? Era interessante isso. Jesus estava ali, preso, perseguido, condenado. Teoricamente, a doutrina do Mestre estava em frangalhos. Os discípulos tinham fugido esbaforidos. Pedro o havia negado. Para que conspirar para matar Lázaro? E é uma questão que muitas vezes a gente não entende. Mas por que matar a Lázaro? Porque Lázaro era uma memória viva. No calor das perseguições ao cristianismo, aquelas criaturas que começam a se transformar, que começam a surgir, elas trazem de volta o idealizador, trazem de volta o mensageiro da mensagem de luz. E é isso que eles não querem que aconteça. E é isso que eles querem evitar de qualquer forma. Lázaro incomoda os fariseus, como qualquer um de nós que muda, que transforma sua vida, incomoda os antigos companheiros. Eu me lembro bem de uma história que eu ouvi de um certo trabalhador espírita que durante a sua adolescência, sua juventude, fazia uso de bebida alcoólica. Até que ele percebeu que não precisava daquilo para poder se divertir, para poder ser feliz. E decidiu então parar bem rápido de beber. Gente, os amigos ficavam insistindo, os amigos ficavam debochando, tentando trazê-lo de volta para o redil ali dos pingus. E não adiantava, né? Era suco de abacaxi para cá, suco de abacaxi para lá, suco de morango para lá, mas continuava se divertindo. Então conseguiu superar, mas a pressão e o incômodo que causava, porque não é verdade? Quando todo mundo está embriagado e alguém faz uma bobagem, ninguém se incomoda. Agora, quando tem alguém sóbrio que vai testemunhar e dizer você fez uma bobagem, isso causa um incômodo para quem quer fazer bobagem. E eram assim os fariseus. Eles estavam embriagados de orgulho, embriagados de vaidades. E Lázaro era uma criatura que tinha sido parecida com eles, que tinha seguido pelas mesmas formalidades deles e agora estava se modificando, estava sendo diferente. Estava saindo, não da sepultura material, daquela cova onde ele foi colocado, mas saindo da sepultura de si mesmo. E é exatamente isso que Emmanuel fala. Lázaro é uma prova viva do trabalho de Jesus. Olha o que Emmanuel nos diz. Lázaro fora cadáver e revivera. Sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz da vida. Era, por isso, uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do médico divino. Constituiria em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo. Destoava dos conterrâneos, tornara-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável à destruição dele. E é isso que a gente começa a perceber. Por que ele incomodava tanto? Porque ele lembrava todas as horas para os seus conterrâneos que eram como ele, que ele era como ele tinha sido, que ele podia mudar, que era possível mudar. Então pensa bem, quando alguém diz eu vou mudar, assim, eu vou deixar de fumar na outra encarnação, porque nessa é muito difícil. E aí quando alguém diz, mas você pode parar agora, eu parei. A gente já fica aborrecido. Tá vendo? Isso, fumante é sempre chato. Não ficamos aborrecidos quando alguém toca que a gente pode deixar o nosso vício, principalmente quando a gente se compraz nele? Principalmente quando a gente diz assim, eu quero melhorar, mas fica muito contente quando não quer, como dizem lá os amigos espirituais nas questões do Livro dos Espíritos que tratam disso. Então a gente tem que estar muito atento. Por isso era um incômodo, por isso o alvo era Lázaro. Porque ele era uma chama viva do trabalho de Jesus feito, da realização, da transformação que as criaturas podem realizar em si ao contato com Jesus. E, por outro lado, Lázaro era um incômodo para aqueles que queriam continuar nas trevas, que queriam continuar seguindo pelo caminho errado. E os fariseus eram isso, criaturas mortas por dentro. Como Jesus falava, né? Sepulcros. O resgate dos valores, aquela questão toda que aparece em Lázaro na sua transformação, porque a gente tem que imaginar, né? Vamos imaginar a cena? Vamos tentar ver a descrição que acontece lá nos evangelhos. Jesus tem a notícia, ele está caminhando, levando a sua mensagem, e aí chega a notícia vinda de Betânia. Maria e Marta pediam a presença dele, porque Lázaro estava muito doente, estava muito enfermo, podia morrer. Jesus faz a sua tarefa e lá, como as viagens eram a pé, demora para chegar.
Quando ele chega, já chega atrasado, né? Vamos pensar assim, atrasado. Marta e Maria vão ao encontro dele chorando. Senhor, se você estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E olha que coisa interessante, mesmo sabendo que podia curar Lázaro, trazer Lázaro de volta daquele estado de letargia, Jesus chora. Ele é empático, ele é solidário com a dor das duas irmãs. Principalmente elas, porque elas estavam desprotegidas. Imagina só, né? Numa sociedade patriarcal, a mulher que não tivesse um homem para tomar conta dela, para provê-la, estava condenada ou à prostituição ou à escravidão. Então Maria e Marta estavam desamparadas, elas sofriam o desamparo que a sociedade a relegaria. Jesus sente isso, percebe isso e é fraterno, é solidário com elas. Quantas vezes nós somos solidários com a dor do nosso próximo? A gente chega alguém falando da desencarnação de um ente querido, a gente diz, não se liga não, ninguém morre, eu sou espírita, sabia? A gente massacra a dor, esfrega, torce o punhal na ferida quando faz uma coisa dessa. Para a mãe que vê o seu filho ser sepultado, para o filho que vê seus pais sendo sepultados, levados de si no momento em que ele precisava deles para tomar cuidado, aquela dor é muito real, gente. Não podemos banalizá-la, não podemos minimizá-la. Mesmo que nós tenhamos os instrumentos do Consolador para depois consolar essa criatura. Naquele momento, a solidariedade nos pede compartilhar com ela a sua dor. Foi o que Jesus fez com Maria e Marta. Mesmo assim, ele vai e traz Lázaro de volta à vida. Diz a ele, Lázaro, volta, sai. E aí Lázaro sai lá enrolado nos tecidos, Jesus diz assim, desatai-o e deixai-o ir. Isso é simbólico, porque Jesus não manteve Lázaro perto dele. Não ficou assim, agora fica aqui comigo que eu vou te ensinar a ir para o reino dos céus. Ele disse, não, Lázaro tem que ir. Lázaro tem que realizar a sua vida, tem que realizar o seu processo particular, individual de crescimento. Porque do contrário, seria apenas mais uma falena que ficaria ali girando em volta da luz, girando em volta de Jesus, sem realmente realizar a sua transformação íntima. E aí é exatamente nesse momento que os fariseus ficam bravos. Porque Lázaro era um símbolo contra a hipocrisia farisaica. Eles estavam se achando pessoas boas, mas eram negativos. E Lázaro, que estava com eles e agora estava diferente, estava se transformando numa pessoa melhor. E eles que eram sepulcros, caiados por fora, cheios de podridão por dentro, tinham em Lázaro um adversário. Lázaro era inconveniente, era uma verdade inconveniente que aparecia todos os tempos, aquele momento, chamando a atenção dos fariseus, pedindo para eles agirem de forma diferente. E o farisaísmo faz isso, né? Ele ataca toda vez que alguma coisa mexe com os seus privilégios, mexe com o seu comportamento vicioso, o farisaísmo ataca. Ele tenta destruir, ele tenta desmerecer, ele tenta apagar. E é exatamente isso, não podendo ser luz, o que eles fazem? Jogam pedra na luz dos outros. Tentam apagar a luz dos outros. E não é que hoje é assim também? Maurício, existe fariseu hoje? Existe, gente. Existe fariseu hoje. Porque farisaísmo não é uma religião ou não é uma seita do judaísmo mais. Farisaísmo é um modo de se comportar, de agir na sociedade. E nós estamos cheios hoje de fariseus cristãos. Nós temos até fariseus espíritas. Não existem aquelas criaturas que se acham donas das verdades nos nossos centros? Ou no nosso movimento espírita, que ficam apontando os erros das casas dos outros? Certa vez eu tive contato com uma pessoa dessas que se coloca como dirigente, né, como grande conhecedor, e ele estava visitando as reuniões mediúnicas das casas ligadas à sua regional de ação, para depois apontar as falhas, como se ele tivesse todas as respostas. Aqui no Centro Espírita Paulo de Tarso não veio, não. Porque a gente sabe que precisa buscar no estudo da mediunidade, lá na fonte, no livro dos médiuns, nas obras subsidiárias sérias, e não ficar esperando que um dos bispos do espiritismo, dos fariseus espíritas, venha aqui nos dizer o que fazer. Sabemos o que devemos fazer, vamos buscar, e não relaxamos com o estudo de maneira nenhuma. Então nós vamos perceber isso. Os fariseus agem assim, até no nosso movimento. Ah, não é como eu faço, não é bom. Não é do jeito que a minha casa faz, não é bom. Até a técnica do passe numa determinada casa, eu vi essa criatura questionando para presidente do centro, coitados. Passe dado com toda a boa vontade, com todo o amor. É o pensamento que leva energia, gente. Não é a posição das mãos, não. Então, se tem um gesto aqui a mais ou acolá, ou um gesto diferente, não nos preocupemos. Nos ocupemos com o sentir, com o pensar. Então, nossos fariseus espíritas estão espalhados por aí, querendo apontar erros dos outros que não são como eles, querendo se colocar como melhores, esquecendo, dividindo o movimento. Ah, esse aqui não anda com a gente, esse aqui não faz como nós fazemos. Se esqueceram, vai lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9.
Os discípulos chegam para Jesus e dizem, ai Senhor, nós encontramos 2 pessoas que estavam curando, expulsando os demônios em teu nome, mas nós proibimos. Proibimos por quê? Porque eles não andam conosco, eles não andam com a gente. E aí Jesus diz assim, não façais isso. Aquele que não é contra nós é por nós. Quem não faz o mal e está fazendo o bem do seu jeito, está disseminando uma mensagem exatamente igual a que nós queremos disseminar, gente. É isso. Essa é a questão que tem que ser levada em conta. E o farisaísmo espírita muitas vezes é assim, só é certo desse jeito, só é certo se seguir essa regra. Quando na verdade o que nós precisamos muito mais do que rótulos é de espiritualidade entre os espíritas, entre os católicos, entre os protestantes, entre os umbandistas. Outro dia desses mesmo, eu tive a oportunidade de participar, de assistir, comentando lá no chat, um programa que eu acho maravilhoso. Vocês vão ver aqui, ó, aparecendo agora uma animação para eles, Mentes Inspiradoras, em que um grupo de jovens se reuniu, jovens espíritas, jovens católicos, jovens evangélicos, para comentar a respeito dessa busca da espiritualidade, qualquer que seja a denominação, na juventude. E aí, que beleza! Nossos jovens queridos espíritas, aqueles que trabalham aqui ó, na filosofia de Emmanuel, estavam lá participando também, levando essa mensagem, a ótica espírita da busca da espiritualidade na juventude. E havia também uma jovem linda, magnífica, espírito elevado dessa geração nova que veio transformar a Terra, representante do movimento evangélico. E ela comentava que fica muito preocupada quando vê entre seus irmãos e entre espíritas e entre católicos o apego às religiões, esquecendo da religiosidade, esquecendo de espiritualidade. Não estão faltando religiões não, gente. Religião tem um monte, dizia ela. O que está faltando é espiritualidade. E a gente tem que levar isso para dentro da nossa casa, para dentro das nossas reflexões. O que essa jovem, a querida Maide, disse lá no programa Mentes Inspiradoras, olha aqui de novo a animação, é uma coisa que nós precisamos refletir muito. Será que na nossa tarefa espírita nós estamos cultivando espiritualidade? Nós estamos realizando as tarefas que realmente nos cabem? Mas vamos voltar aqui, vamos voltar para Lázaro, que é mais interessante a gente seguir com o estudo, senão a gente não fecha, não termina essa palestra de tanta coisa boa que esse texto do Emmanuel tem para nós. Vamos lá estudar, Vinha de Luz, capítulo 61. E aí os fariseus, eles pensam isso, os renovados, aquelas criaturas que se transformam, incomodam aqueles que ainda querem ficar acomodados no vício. E é isso que Emmanuel destaca para nós. Olha só, o farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo dos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o Mestre deve continuar crucificado e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Qualquer homem renovado incomoda-o. E aí é lógico que a gente começa a imaginar assim, puxa, mas eu estou na Terra. A Terra é esse planeta de provas e expiações. Difícil viver aqui, complicado viver aqui, porque está cheio desses fariseus. Qualquer um que queira sair do vício, a gente vê isso em algumas comunidades mais violentas. Quando alguém resolve deixar a violência, costuma ser assassinado até. Quando alguém costuma deixar o tráfico de drogas, costuma ser assassinado até. Quando alguém resolve deixar lá o grupo de milicianos em que ele estava agindo e praticando mal, costuma pagar com a própria vida. Então há perseguições. E aí, na mudança, no trabalho espírita, no trabalho com Jesus, para servir com Jesus, a gente tem que sofrer? Porque a gente tem que tomar um cuidado danado. Quando estuda os textos, principalmente textos como esse de Emmanuel, se a gente ficar só na superfície, nós vamos chegar a conclusões erradas. Emmanuel é um espírito que tem pensamentos profundos em frases curtas. Então cabe a nós ir aprofundando o pensamento em cada frase que ali é dita, em cada frase que é colocada ali. E é isso que a gente observa, é isso que a gente está tentando fazer nesse momento, nessa palestra. Tirar, aliviar o fardo de que as pessoas imaginam que para servir com Jesus, para cooperar no bem, a gente tem que sofrer. Não tem que sofrer. A gente só sofre porque não cresce, porque não evolui, porque não faz o bem o suficiente. Porque ainda não temos um canteiro de bondades plantado à nossa volta, onde nós só colheremos o bem. Então ainda estamos cheios de espinhos, ainda temos que cavar a terra, retirar os tocos, os espinhos, as pedras, para poder lançar uma semente melhor. E eu não estou falando do mundo lá de fora, não. Eu não estou falando do terreno em volta da gente, não. Estou falando da gente mesmo. Então essa ideia de que tem que sofrer para poder trabalhar com Jesus, ela é equivocada. O que não implica dizer que não haverá sofrimentos, que não haverá incompreensões, que não haverá momentos
de dificuldades e dores. E aí, ainda hoje, até porque recebi uma mensagem de um amigo muito querido, muito, desses de filho da alma, que estava com uma vozinha triste, com uma vozinha um pouco abatida no áudio que ele me mandou, e eu estava lá pensando em o que dizer, como dizer, e eu acabei dizendo aqui para vocês. A minha ideia era dizer assim, meu filho, se você está cansado, receba as minhas vibrações, o meu carinho, a minha energia, para ajudar a diminuir o seu cansaço, mas siga trabalhando com Jesus. Mas se você está triste, se você está até chorando, entenda. Às vezes, meu querido, o véu das lágrimas funciona como uma lente que ajuda a gente a enxergar melhor a causa dos nossos sofrimentos. Pensem nisso. Essa ideia me ocorreu tantas vezes, buscando a inspiração dos benfeitores espirituais para ter o que dizer a esse amigo querido. Essa ideia vem martelando. Pensem nisso, olha só que coisa, né? Às vezes, meu filho, o véu das lágrimas funciona como uma lente que nos ajuda a enxergar melhor a causa das nossas aflições. É assim, enxergando melhor a causa das nossas aflições, nós vamos parar de chorar e vamos agir para evitar essas causas. Essa é a que tem que ficar colocada para nós. Essa é a ideia que tem que chegar aqui, gente. Não é para a gente ficar lá, então eu tenho que sofrer, então eu tenho que passar por isso. Não, não, não. Quando nós resolvemos seguir com Jesus, as lutas vêm, as dificuldades vêm. Ora, Chico Xavier vivia com um salário pequenininho, passava aperto material e nunca deixou de colaborar e de servir com Jesus, porque entendeu ser esse um caminho libertador. Muito mais do que nós, que às vezes reclamamos, hoje está chovendo, eu não vou ao centro da paz. E hoje o carro está com pouca gasolina, eu tenho que usar gasolina para ir trabalhar amanhã, não posso ir para o centro, senão eu vou gastar gasolina e não tenho dinheiro para abastecer, então não vou para o centro. Então, muitas vezes nós fazemos isso, nós fugimos do serviço e dizemos, como eu sofro, se eu tivesse um carro melhor, se eu tivesse mais dinheiro eu serviria melhor à sociedade, serviria melhor à doutrina. E não é isso que a gente vê. Quanto mais comodidade, mais tranquilidade nós temos, menos nós trabalhamos no bem. Quanto mais apertado, a gente diz lá em Minas, né? Carro apertado é que anda. Aquelas coisas com dificuldade é que a gente faz esforço, a gente tenta superar. E é isso que acontece. Então, o que vai acontecer de sofrimento, o que vier de desafios, são para testar a nossa vontade de melhorar. São para testar o nosso aperfeiçoamento aqui na Terra. A nossa vontade de ser diferente, de sair como Lázaro da condição de mortos da alma e assumirmos a condição de protagonistas do nosso progresso, da nossa evolução. Como isso é interessante, meus amigos. Como isso é importante, minhas irmãs. A gente entender que é autor e não espectador da nossa vida. E mesmo que os fariseus fiquem bravos ali, mesmo que eles fiquem confundidos, nós vamos sentir ressurgidos. E é lógico, isso pode, claro que pode, incomodar. Desafiador ressurgir das trevas. Mais desafiador ainda, mostrar que nós ressurgimos para aqueles nossos antigos companheiros. Vencer a nós mesmos é a maior das disputas que nós temos. Mas ainda teremos para vencer a nós mesmos que enfrentar o desafio da pressão dos outros. E aí Emmanuel nos convida a pensar o seguinte, olha só por que dos sofrimentos. Não é que o sofrimento é necessário, mas ele pode ocorrer em função daquilo que nós ainda temos que aprender. Se aprendermos rapidamente nos desvencilharemos daquele sofrimento. Então Emmanuel nos diz o seguinte, olha só, há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime, da indiferença. E não é que é verdade? Quantas pessoas que cometem erros, e essas então é que o farisaísmo ataca mesmo, né? Porque tem aquela história, o passado as condena, o passado as compromete. E aí, lógico, o que fazem os fariseus? Começam a querer assim, fulano não pode trabalhar na reunião mediúnica porque no passado ele era viciado em drogas. Fulano não pode participar da evangelização porque no passado ela fez abortos. Certa vez eu vi um vídeo do Divaldo Franco em que ele comentava sobre isso. Né, das perpétuas, aquelas beatas carolas do espiritismo que ela também tem, foram fofocar com ele. Que uma determinada companheira que estava começando a frequentar os trabalhos, estava querendo se aproximar da evangelização, querendo cooperar no trabalho do bem, e ela falou, ela não pode não, ela é uma ex-abortista, ela já fez tantos abortos. E aí ele disse que ouviu com a maior paciência do mundo e disse, mas minhas irmãs, exatamente essa pessoa que precisa do trabalho na evangelização. Porque se antes ela negligenciou o cuidado das crianças, agora se dedicando a elas, ela já está se limpando. Ela já está se renovando. Não vai esperar no processo dolorido para fazer. E a gente não entende
e fica lá tentando envenenar. Os fariseus espíritas também fazem isso. Ficam apontando o nosso passado. Imagina, eu falo uma bobagem, eu escrevo alguma coisa muito negativa lá numa rede social minha, qualquer que seja, há uns 5, 10 anos. E aí agora que eu venho fazer uma palestra aqui, alguém se levanta lá da plateia e diz: ah, você não tem essa autoridade para falar não, porque você escreveu isso, você assim, errado há 10 anos atrás. Gente, e a transformação? E a renovação que ocorre exatamente ao contato com a mensagem de Jesus? Não conta? Os fariseus do tempo de Jesus e os fariseus de agora continuam agindo do mesmo jeito. Eles tentam envenenar o poço, eles tentam apontar as nossas falhas. Olha o que Emmanuel nos diz. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera, dos renovados, a condição de redivivos, a demonstrarem a grandeza do Mestre. Instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana, tenta anular-lhes a ação em todos os setores da experiência, envenena o poço. Essa é uma questão importante. E aí aqueles de nós frágeis, às vezes estamos acordando, despertando desses pesadelos, começamos a sentir assim: ai, não dá, ai, é muito difícil, ai, não vou conseguir, o que eu faço? Eu queria tanto melhorar, mas agora as pessoas estão apontando as minhas falhas aqui no centro. Respira fundo, conversa com umas pessoas boas que existem em todos os lugares, não há apenas aquelas criaturas que agem de forma farisaica. Existem aqueles que estão lá de boa vontade, querendo crescer também, se junte a eles. Se fortaleça daqueles que estão tentando, todos nós encarnados, à exceção dos missionários, que não são muitos, somos ainda párias em redenção. Somos ainda criminosos saindo da cadeia. Somos ainda enfermos saindo do hospital, tentando nos recuperar. Mas todo convalescente é frágil, não é? Todo prisioneiro sai de lá ainda cheio de receios, ainda com medo de não ser aceito na sociedade. Nós estamos nessa condição no processo de transformação nosso. Então isso é dolorido também, é lógico que é dolorido também. Aí Emmanuel nos dá a receita para como suportar isso. Quando fecharem as portas de renovação para nós, vamos buscar outras. Ah, você não consegue, não pode trabalhar aqui por causa dos seus vícios do passado, mas eu não tenho mais. Não, mas não pode. Então tá bom, eu vou fazer onde eu puder. Não pode trabalhar na reunião mediúnica? Eu vou trabalhar na cantina. Até que apareça um dirigente que perceba o quanto eu já melhorei e possa merecer trabalhar numa reunião onde eu seja mais útil. Quem disse que na cantina você não vai fazer um trabalho mediúnico melhor do que lá na reunião mediúnica com aquelas pessoas equivocadas, hein? Pensa nisso. Às vezes a gente quer tanto uma tarefa que não é a melhor para nós, que não é a mais educativa para nós. E todas as vezes que nós estamos fazendo bem, nós estamos trabalhando mediunicamente, sendo instrumentos dos benfeitores espirituais, dos guias espirituais, daquelas pessoas que estão recebendo a nossa ajuda. Mas Emmanuel nos dá a chave. Peraí, suporta. Aguenta o tranco, é aquela história que nós temos até num outro vídeo que já gravamos, de aguentar a dificuldade, de suportar a prova ou a cruz. Embora essa ideia, esse termo cruz não seja o mais adequado para ser tratado quando se fala de Jesus, porque a cruz só apareceu mesmo como instrumento ou como algo na história do cristianismo quando Jesus foi morto, não antes. Então qualquer referência à cruz antes era vergonhosa. Mas voltando aqui para Lázaro, Emmanuel diz o seguinte: somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância, os ataques dos fariseus de hoje, as perseguições dos nossos antigos comparsas de quedas. Nos apeguemos a Jesus, nos associemos. Emmanuel nos diz, temos que nos unir a Jesus, nos aproximar do Mestre. Mas como que eu vou me aproximar do Mestre? Essa advertência de Emmanuel está estranha. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer para me aproximar de Jesus? E aí Emmanuel fala assim, é necessário tomar conta, cuidar da sua própria evolução. Ser mais vigilante, não é isso que Jesus dizia? Vigiar e orar para não cair em tentação, para a gente não voltar aos erros do passado? Porque a ideia e a má vontade dos outros, eu não posso mudar, gente. Mas eu posso mudar a mim mesmo. Eu posso aumentar a minha resistência às ideias negativas e à má vontade dos outros. E aumentando a minha resistência às ideias negativas e à má vontade dos outros, eu vou me fazer mais tranquilo, mais sereno. A respeito disso, Emmanuel nos diz o seguinte, vamos cuidar de nós mesmos. Assim, olha, tem, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor da tua fé e contra a força do teu ideal. Poxa vida, parece desesperador isso, mas não é.
é um alerta, é um escudo. Na verdade, nesse texto do Vinha de Luz, Emmanuel não faz para nós aquela pregação do sofrimento, dizendo que nós vamos ter que passar por sofrimentos necessariamente. Ele nos prepara, ele nos dá escudo. Olha, já que o sofrimento vai vir, haja desse jeito, faça desse jeito. Você não vai mudar os fariseus, mas você pode mudar a si mesmo. Você pode, inclusive, se mudar. A gente pode mudar de posição, a gente pode mudar de lado, mudar de lugar onde trabalha, buscar um ambiente melhor para realizar aquilo que a gente está tentando fazer em benefício nosso e em benefício da sociedade. Não precisamos ficar parados, jungidos, agarrados a essa situação de sofrimento que não é prazerosa para ninguém, nem para aqueles que causam sofrimento, porque estão acumulando para si mesmos mais sofrimento, e nem para nós que estamos recebendo. Então, calemos, oremos e vamos continuar servindo com Jesus onde for possível, ciente de que vamos incomodar os fariseus, vamos incomodar as criaturas que estão aí tentando nos prejudicar. E a ideia de Emmanuel é manter a firmeza no bem. Preserva-te, preserva-te. E se vier a dor? Se vier a dor, a gente vai estar forte o bastante, vai entender assim, poxa, se fizeram com Jesus, por que não vão fazer comigo, né? Mas se estão fazendo comigo, duas coisas eu posso pensar. Primeiro, já estou maduro o suficiente para não ser mais o agressor. Sendo agredido, e não quer dizer que, então eu vou ser agredido, baixa a cabeça aqui para o carrasco bater o machado. Negativo. Não façamos isso. Nós vamos nos defender de forma lícita. O que nós não vamos fazer é usar as mesmas armas dos agressores. Se nos jogam uma pedra, nós vamos jogar duas. Não! É mostrar uma outra face, não o outro lado do rosto que levou um tapa, mas uma outra face da ação que nós recebemos. Isso é que é a proposta de Jesus para nós. Esta é que é a colocação de Emmanuel que nos dá o escudo. E aí ele termina nos advertindo. Não bastou a crucificação do Mestre, também tu conhecerás o testemunho. Mas ora, como é que nós vamos testemunhar a nossa adesão a Jesus? Será que será sempre pelo sofrimento? Ou será que nós podemos testemunhar a nossa adesão a Jesus, testemunhar a nossa renovação através de atitudes da nossa vida e não da nossa morte, do nosso martírio, do nosso sofrimento? Mesmo que o martírio venha, mesmo que o sofrimento venha, teremos pessoas diferentes, seremos pessoas diferentes. E aí nós vamos buscar a conclusão dessa tarefa refletindo o seguinte, peraí, muito no passado se exaltava a ideia dos mártires do cristianismo, não é? Como é bonito a gente ver aqueles relatos de pessoas corajosas que não renunciavam a Jesus de jeito nenhum e eram queimadas lá no circo, e eram lançadas às feras, e eram atravessadas por espadas. Era o desafio daquela época. Era um desafio em que Jesus vinha trazer uma mensagem toda de amor e paz para um meio todo violento e brutal. Então, não renunciar a essa mensagem, mesmo que isso custasse a vida, era para aqueles espíritos lá, preparados para isso, a coroação, a conclusão da sua tarefa, a maneira que eles encontravam de testemunhar amor a Jesus. Mas nos dias de hoje, meus amigos, minhas irmãs, nós estamos numa sociedade em transformação, e transformação quase em convulsão. Então, aqueles que conseguem manter serenidade, aqueles que conseguem ter uma visão mais espiritualizada da realidade da vida, são muito necessários. Se você já tem um tiquinho assim de compreensão de imortalidade, se você já tem um tiquinho assim de prática amorosa e cristã, não queira morrer por Jesus. Não fique assim, quando será o meu testemunho? Quando será que eu vou morrer por Jesus? Viva! Viva por Jesus! Viva pela doutrina! Certa vez, e voltando a citar Divaldo, eu acho que isso está lá no Semeador de Estrelas, um livro biográfico sobre Divaldo Franco da nossa querida Sueli Caldas Schubert, que nos deixou tão recentemente agora, vitimada pela Covid também. Divaldo dizia assim, quando ele lia, jovem, esses relatos dos mártires do cristianismo, ele achava lindas as histórias. Como seria bom morrer por Jesus. E diz que Joana apareceu para ele assim, você quer morrer pelo Cristo? Ele disse, quero. Ser um mártir, olha que lindo. E ela disse, então você vai morrer pelo Cristo. Ele, quando? Um pouquinho a cada dia, Divaldo. Viva! E um pouquinho a cada dia você vai se sentir morrer para a terra e viver por Jesus. Essa é a proposta para nós, gente. Essa é a ideia que deve nos orientar. Não é um convite ao sofrimento, não é um convite à autoflagelação, ao vitimismo. Ai, como eu sofro. Ser servidor de Jesus, ser presidente desse centro é um fardo. Ser trabalhador da mediunidade é um fardo. Como dói, como eu sou perseguido pelos obsessores. Alguma coisa está errada na sua casa se você está perseguido pelos obsessores fazendo bem.
Porque normalmente quando a gente faz o bem, se acende em torno de nós uma luz imensa. Nós atraímos para junto de nós os benfeitores. E aí, por mais que tentem lançar pedras sobre a luz, ou lançar lama e trevas sobre a luz prevalece, porque a luz não pode ser tocada pela lama. A luz não pode ser tocada por trevas. E a luz que acendemos em nós, meus irmãos, minhas amigas queridas, ela vai ser levada e vista por outras pessoas. Então entendamos bem, a nossa proposta hoje não é morrer pelo Cristo, mas é viver cada dia, é viver cada oportunidade, cada desafio, cada dor que chegar. Testemunho, olha ele aí, ó. O testemunho de fazer com que a obra do centro continue, apesar do centro estar fechado. E aí nós nos reinventamos e desenvolvemos maneiras digitais, maneiras virtuais de fazer atendimento fraterno, de fazer divulgação da doutrina, até passe o pessoal está dando aí pela internet, gente. É meio esquisito isso, mas vamos pensar que pode acontecer, já que as energias boas estão em todo lugar. O passe nada mais é do que aquele momento em que o paciente se coloca em silêncio, se coloca em recolhimento e sintoniza com essas energias boas, tendo ou não tendo um passista ali diante dele. Então você que está me vendo aí, se você está sentindo necessidade de um passe, se você está sentindo necessidade de energias novas, não precisa esperar ninguém, não precisa esperar um médium na reunião presencial botar a mão na sua cabeça. Vai para um cantinho ali do seu quarto. Se quiser tomar uma aguinha fluidificada, acredite, leva um copinho de água fluidificada e comece a fazer suas orações, comece a fazer suas reflexões, comece a se aproximar mentalmente de Jesus e dos benfeitores espirituais e você vai atrair para você as energias do passe. Você vai receber um passe na sua casa. Aquela água que você levou junto vai estar fluidificada. Porque quando nós abrimos o nosso pensamento para colher as energias boas do plano espiritual, os benfeitores espirituais vêm em nosso alcance, em nosso socorro, vêm em nosso auxílio. Então vamos confiar mais, vamos realizar mais. Viver pelo Cristo é muito mais interessante do que morrer por Ele. Hoje, século XXI, pode ter sido a única forma de mostrar adesão a Jesus, de mostrar renovação a Jesus no cristianismo primitivo. Mas hoje, quando nós somos chamados por Jesus, através da doutrina espírita que clama alto a imortalidade em nossas almas, em nossos ouvidos, em nossos olhos, nós somos imortais, então por que eu vou querer morrer por Jesus se eu vou continuar vivendo, ai? A ideia é viver. Viver, praticar, testemunhar. E a gente volta a Emmanuel lá no Vinha de Luz. Que testemunho é esse que estão esperando de nós? Um testemunho de dores? Ou um testemunho de resistência à dor? De resistência à má vontade dos fariseus de hoje? Ao farisaísmo moderno? Quando eles dizem assim, você não pode, você não tem condições de realizar. A gente vai, aprende e realiza. Você não tem capacidade e a gente mostra que tem condições de praticar o bem, de levar amor, de consolar as criaturas. A doutrina espírita é o consolador que foi prometido por Jesus. Vem recordar o que ele nos ensinou e vem nos ensinar outras coisas. Reflexione sobre isso. Pense a respeito do que lhe foi confiado, daquilo que está à sua disposição. Na doutrina espírita, nós temos as obras básicas. Você, servidor do Cristo, servidora do Cristo que está aí nas fileiras do Espiritismo, há quanto tempo não estuda em profundidade o Livro dos Espíritos? Há quanto tempo não mergulha o seu pensamento nos textos do Evangelho segundo o Espiritismo e não utiliza apenas o Evangelho no lar, ou como uma fórmula para poder sair de um pensamento negativo quando está muito aflito? Mas estudá-lo mesmo. O que Kardec quis dizer com isso? Qual é a proposta? Porque cada página, cada questão do Livro dos Espíritos, cada página do Livro dos Médiuns, cada texto do Evangelho segundo o Espiritismo são propostas de trabalho para você e para mim, para nós todos. Não fiquemos parados, pacientes. Ai, eu vou esperar a espiritualidade me curar dessa enfermidade espiritual para eu poder ir lá servir com Jesus. Aí você vai dar testemunho da dor. Só a dor vai poder te despertar. Só a dor vai tirar a gente desse marasmo, dessa acomodação. Então a grande proposta, o grande trabalho a ser realizado, que a gente tira dessa mensagem de Emmanuel, não é uma apologia ao sofrimento. Espírita que faz apologia ao sofrimento não entendeu o Espiritismo. A grande proposta é nós vivermos. Jesus pede que nós sejamos mensageiros da paz. Lembra quando ele aparece entre os discípulos logo depois da crucificação?
Ele não reclama que os discípulos fugiram. Ele não fala que ele estava ali vivo, olha como eu sou poderoso. Ele simplesmente diz, a paz seja convosco. E depois, ao se despedir, diz, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é acomodação. E a paz do trabalho com Jesus, ela pode até estar, sim, como diria lá aquele amigo querido, sob um véu de lágrimas, mas para nos mostrar com mais clareza a fonte das nossas dores, para nós evitarmos esses caminhos doloridos. Somos Lázaros, todos nós. Muito mais Lázaros do que Pedros, do que Marias, do que Madalenas, que já realizaram sua transformação. Como Lázaro, nós estamos agora saindo aí dos nossos sepulcros. É hora de agir mais, de realizar mais. E aí, mesmo que venham provas dolorosas, nós vamos dizer, Senhor, estás me testando. Estás avaliando se eu já aprendi o suficiente para atravessar esse momento de dor e continuar contigo. Eu quero, Mestre. Toma-me emprestado todos os recursos que eu puder te oferecer. Usa as minhas mãos, usa a minha voz, usa o meu caminhar, para que o meu caminhar vá onde aqueles que necessitam de ti, Jesus, estejam. E eu possa ser aqueles que vão levar o Evangelho. Não nos textos, mas como diria Francisco de Assis, nas nossas ações nós podemos ser o único Evangelho que um irmão nosso poderá ler, poderá ver. Então sejamos mensageiros da paz. Não fiquemos esperando as dores que virão porque eu me transformei. As dores da incompreensão dos fariseus. Elas vão vir. Independente da gente esperar ou não, elas vão vir. Porque é muito difícil ser bom em meio aos maus. Mas só vamos ter a bondade imperando na terra quando deixarem de existir tantos maus, transformados eles todos em bons. Quando os maus tiverem a coragem de fazer como Lázaro e sair desse lodaçal e sair dos sepulcros, a terra será um planeta de regeneração. Mas cabe a mim, cabe a você, cabe a qualquer um que está me assistindo agora, cooperar para que isso aconteça mais depressa. Sejamos nós os que vamos testemunhar pela vida, pelo trabalho, pelo amor que nós disseminarmos na sociedade, a nossa adesão a Jesus. E resistamos, jungidos a Ele, ligados ao Mestre, teremos mais coragem para ser instrumentos do seu amor, para ser instrumentos da paz que Jesus veio semear na terra. Muita paz a todos, meus irmãos, minhas irmãs queridas. Que essas reflexões cheguem ao seu coração, que elas fiquem aí, que você possa pensar sobre elas, senti-las se alimentando. Foi o nosso desejo ao preparar esse estudo. Ao buscar Emmanuel, esse benfeitor tão querido, ao sugerir que você também estude esse texto do Vinha de Luz, talvez você chegue a outras conclusões. Talvez você consiga fazer observações melhores que as que eu alcancei na minha limitação. E juntos nós teremos mais conteúdo para oferecer à humanidade. Queridos irmãos e irmãs, deixo nesse instante, encerrando esse trabalho, um abraço carinhoso aqui do Centro Espírita Paulo de Tarso e o desejo sincero de que todos nós nos façamos instrumentos do amor e da paz de Jesus. Muita paz a todos e muito obrigado pela sua atenção.